Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13, a partir do versículo 12. Amém? Diz assim a palavra do nosso Senhor e Deus. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Amados, essa história é uma das histórias mais interessantes que eu já pude ler na Bíblia. É uma das histórias mais fascinantes. Que aqui nós encontramos a história de uma pessoa chamado Obed-edom. A sua tradução, ela não fala nada daquilo que nós esperamos, com o qual um dia o nosso pai ou a nossa mãe já deu o nome. A palavra Obed-edom significa servo rejeitado. Imagina você viver constantemente tendo um nome chamado servo rejeitado. Obed-edom, a tradução de Obed-edom é servo rejeitado. Aquilo que ninguém ouve, aquilo que ninguém se aproxima, pessoas olham para ele e rejeitam. Então ele convivia com isso constantemente. Então, Obed-edom significa servo rejeitado. Para nossos dias de hoje, um servo rejeitado significa um Zé Ninguém. Obed-edom era um Zé Ninguém. Assim era a vida de Obed-edom. Assim era a forma que Obed-edom trazia consigo pelas suas raízes. E eu quero nessa noite pregar sobre o tema que eu ministrei de manhã, que dias melhores virão. Quem concorda comigo? Diga assim para a pessoa que está do seu lado. Ou se não tem a pessoa do seu lado, diga para você mesmo. Dias melhores virão. Diga, dias melhores virão. Se você concorda, você pode aplaudir a Deus essa noite. Aleluia. A história diz que a arca de Deus ficou durante 3 meses na casa de Obed-edom. A história fala que Obed-edom era uma pessoa que não tinha futuro. A história secular fala que Obed-edom era uma pessoa que não tinha prazer na vida. A história secular fala que Obed-edom não servia para nada. Ele não prosperava em nada. Ele tinha problema de relacionamentos, tinha problema no casamento, tinha problema com a família, tinha problema com a sua casa, porque a sua casa era uma tapera, não era uma casa bonita, era uma casa que se você se olhasse nela, meu Deus, quem é que mora ali? É uma pessoa rejeitada. Então ele convivia com aquilo ali, uma pessoa rejeitada no mundo secular, uma pessoa rejeitada na sociedade, uma pessoa rejeitada perante o povo de Deus, porque ele era inimigo do povo de Deus, mas de repente, dias melhores virão para Obed-edom. E ele fica imaginando assim, será que um dia eu vou ter futuro? Será que um dia eu vou vencer na vida? Será que um dia eu vou poder contemplar aquilo que os judeus contemplam? Mas de repente, ele está na sua casa e ele escuta um barulho de porta batendo. Aí ele fala assim, meu Deus, é mais um cobrador que está chegando. É mais um agiota que está chegando. Mas de repente, quando ele abre a porta, ele se depara com o rei. Ele se depara com o rei Davi. Imagina Davi chegando naquela casa, naquela tapera, né? Com aquela voz cansada, né? Qual que é o seu nome? Aí ele fala, no mínimo ele deve ter falado assim, meu Deus, vou falar meu nome para esse homem, né? O rei chegou na minha casa. Qual que é o seu nome? Meu nome é Obed-edom. Rejeitado. Servo rejeitado. Eu acredito que Davi olhou para a cara dele e falou assim, ó,
Até agora você chamou Obed-edom, mas dias melhores virão para você. E eu acredito que Obed-edom ficou espantado, porque ele não sabia o que Davi trazia para ele. Mas eu imagino que quando Davi trouxe a Arca da Aliança, e a história fala que a Arca da Aliança, onde ela chegava, até os filisteus ficaram com a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança representava a Shekinah de Deus, representava a presença de Deus. Então, quando se falava da Arca da Aliança, que o povo judeu estava ali com, o povo hebreu estava ali com a Arca da Aliança, significava, eles têm a presença de Deus, eles têm a Shekinah de Deus, ele tem o Senhor dos exércitos, então nós não podemos com ele. E eu imagino a cara de Obed-edom chegando ali e deparando com aquela Arca da Aliança na casa dele. Ele falou assim, mas por que tanta gente chega ali, tanta gente por aí, e Deus vem me escolher? Por que Deus me escolheu? E assim, eu abro um parênteses e quero dizer para você, amado, você não é aquele que escolhe Deus, é Deus que escolhe você. É por isso que você está sentado aí, para eu dizer para você que dias melhores virão para você. Dias melhores virão para você. Hoje é o dia que Deus bateu na sua casa e você olhou e falou assim, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? É que Deus está olhando para você e Deus está contemplando porque você está vindo aqui, você está participando de uma célula, ou você está orando durante o dia, ou você está orando durante a noite, ou você está chorando de madrugada e Deus está falando para você, dias melhores virão para você. Quem concorda comigo pode aplaudir a Deus nessa noite. Aleluia. Diga para você, dias melhores virão. Bata no peito, dias melhores virão. Aleluia. E eu quero dizer para você que quando Obed-edom se deparou com aquela arca ali, ele ficou olhando aquela arca, contemplando aquela presença de Deus. E eu acredito que Obed-edom chegava de manhã e ele olhava assim, eu não quero trabalhar, porque eu quero contemplar a presença de Deus, eu quero orar a Deus, eu quero buscar a Deus. Aquilo que os homens, os judeus buscavam e conseguiram, eu quero conquistar também. E eu quero ter essa presença de Deus. E três coisas aconteceram na vida de Obed-edom. Deus transformou a vida de Obed-edom em três áreas. A primeira área que Deus transformou na vida de Obed-edom foi a área sentimental. Diga comigo, área sentimental. Eu quero dizer para você, abrir um parênteses também, que quando Deus entra na sua vida, a primeira área que Deus transforma para você é a sua área sentimental. Se você chora durante o dia, se você chora durante a noite, se você passa tristeza, se as pessoas falam para você, falam que você não consegue, que faz com que o seu coração fique contrito, a primeira área que Deus vai trabalhar na sua vida é a área sentimental. Diga, área sentimental. Quando você chega na igreja, a primeira vez que você chega, às vezes você chega com a cara fechada. Você olha assim, meu Deus, o que eu vou esperar lá? O que as pessoas vão olhar, vão dizer de mim? Eu vou sentar na última cadeira. Mas a partir do momento que você se deixa abrir o coração e você começa a sentir a presença de Deus, Deus começa a dizer assim para você, dias melhores virão. E você começa a abrir um sorriso e dizer assim, meu Deus, é isso que eu queria, era isso que eu precisava, porque a presença de Deus está vindo na minha casa, a presença de Deus está vindo sobre a minha área sentimental, e eu vou vencer qualquer tipo de barreira. Então por isso que eu quero dizer para você que nessa noite, Deus olhou para você e disse assim, eu vou começar a trabalhar na sua área sentimental. Se você sentia tristeza de alguma coisa, se você sentia calúnia de alguma coisa, se você sentia algo que você não poderia conseguir, eu estou trabalhando na sua área sentimental para dizer para você que dias melhores virão. A segunda área que Deus trabalhou na área de Obed-edom foi a área física. Diga, área física. Nós presenciamos aqui, a Ellen contando sobre o que aconteceu, pelo fato acontecido. E Deus, Ele é tremendo, porque Ele opera milagres. Se você crer, se você orar, muitas vezes é que nosso povo ele não é unido. Para quando nós temos um problema, quando
compartilhamos um problema, compartilhamos uma situação, se o povo se unir e falar assim, realmente vamos orar por essa causa, Deus vai agir na área física. Nós temos testemunho aqui de pessoas que foram curadas de câncer, temos pessoas que foram curadas de vários tipos de doença. Eu quero dizer para você, se você chegou nessa noite, aqui nesse lugar, e você precisava ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra que você precisava ouvir de Deus, de dias melhores para você, Deus trouxe você aqui para dizer que Ele está trabalhando na sua área física também. Todo tipo de doença que quando você passou ali, você falou assim, meu Deus, será que vai ter cura para mim? Deus está dizendo para você nessa noite que dias melhores virão para você. A segunda área que Deus trabalha na nossa vida é a área física. Mas para isso, você tem que se deixar abrir o coração. Você tem que se quebrantar diante de Deus. Você tem que buscar a presença de Deus. E muitas vezes nós paramos no meio do caminho. Tem uma música muito interessante que eu cantava muito lá no Romão Gomes, né? Como o Zaqueu, eu quero subir. Mas olhando o texto, a Bíblia fala que não enfatiza porque ele subiu. Enfatiza porque ele desceu da árvore. A palavra de Deus fala assim, que quando Zaqueu olhou por causa da multidão, a Bíblia fala que ele desceu depressa. Muitas vezes nós estamos como Zaqueu. Ou, aliás, nós não estamos como Zaqueu. Nós subimos na árvore, mas nós estamos presos na árvore da prostituição, na árvore do vício, na árvore da calúnia, na árvore do sentimento. Nós estamos parados, nós subimos na árvore, nós ficamos parados na árvore. Nós temos que fazer como Zaqueu, descer depressa. Quando nós avistamos Jesus, nós temos que descer depressa, porque Jesus está dizendo para você, olha, convém pousar na sua casa hoje, que dias melhores virão para você. A Bíblia fala que Obed-edom era um homem rejeitado. E Deus começa a transformar a vida dele. E a outra área que Deus transformou na vida de Obed-edom foi na área espiritual. Diga, área espiritual. A área espiritual de Obed-edom era aquela pessoa que ele falava assim, será que eu devo orar? Será que eu devo buscar? Será? Será que eu vou conseguir? O será vinha antes daquela, né, uma palavra que não pode ter no nosso vocabulário, é a palavra será. Porque quando Deus olhou para você, Ele falou, será que Ele vai ser uma bênção? Não. Você pode pegar todas as pessoas que Deus chamou para ser, Ele disse assim, você será uma bênção. Mas Ele disse, você será no sentido que você é uma bênção. Não é no sentido de interrogação, será que Ele vai ser uma bênção? E muitas vezes nós paramos no meio do caminho por causa de pessoas que nos caluniam, pessoas que nos fazem parar. E eu quero dizer para você nessa noite que você não deve ouvir essas pessoas, porque você foi treinado para que ouvisse a voz do Espírito. Deus quer falar com você, Deus Ele precisa de você, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer mudar a sua história. Assim como Ele mudou a minha história e mudou a história de muita gente aqui, Deus quer transformar a sua vida de uma maneira nova. Porque Ele está dizendo para você hoje, dias melhores virão. Foram 3 meses na vida de Obed-edom. 3 meses que a arca estava ali parada. 3 meses que ele chegava, ele passava, eu quero contemplar a glória de Deus. 3 meses que ele olhava para aquela arca e falava assim, alguma coisa está sendo transformada na minha vida. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu não vou deixar esse lugar. Eu não vou deixar, eu quero ficar aqui. Mas de repente, aí ele ouve barulhos de cavalos. Aí ele olha um exército. Aí ele fala, o que é que está acontecendo? Aí ele ouve uma voz, Obed-edom. Aí ele fala assim, eu conheço essa voz. É o rei Davi. E o rei Davi fala assim, Obed-edom, é necessário levar a arca. É necessário eu levar ela para Jerusalém. E aí eu abro um parênteses, amado. Deus nos testa. Muitas vezes Deus olha para você e quer saber se você realmente está
com Ele ou você está sem Ele. Muitas vezes você acha que Deus saiu da presença, muitas vezes você acha que Deus abandonou você, mas é a hora que batem a sua porta e colocam você na parede e para saber qual é a sua escolha. Qual é a sua escolha? Você vai parar? Você vai ficar parado? Ou você vai seguir a presença de Deus? Você vai ficar parado no mundo que você está? Ou você vai mudar de vida? Ou você vai transformar a sua história? A única pessoa que pode parar com a sua história, de escrever a sua história, é você mesmo. Outra pessoa não pode escrever a sua história. Só você pode escrever a sua história. Só você pode colocar os capítulos e frases da sua história. Ninguém vive de história do outro. Ninguém vive do testemunho do outro. É muito bom quando nós ouvimos testemunhos que nos enchem, mas Deus quer transformar a sua vida através do seu testemunho. Deus olha para você, olha para a sua descendência, e o que é que você vai falar para a sua descendência? O que é que os seus descendentes vão falar de você? Qual é o legado que você vai deixar? É o legado aquele que você parou? Ou é aquele legado que você continuou? É o legado que você olha e você vê as pessoas olhando para você, te apontando, você não vai conseguir, você não vai prosperar, você vai parar. Olha, isso aqui não é para você. Ou você vai virar para ela e vai dizer assim: olha, talvez hoje eu estou passando pelo deserto. Talvez hoje eu estou passando por uma fase muito crítica. Mas eu quero dizer para você que dias melhores virão para mim. E Obed-edom teve que fazer uma escolha. Ou ele ficava no mundo dele, ou ele continuava. E eu quero que você acompanhe comigo agora a história transformadora de Obed-edom. Um homem que passou, que teve o seu nome, que tinha o seu nome, chamado de servo rejeitado, que ele poderia muito bem abraçar essa causa e ficar com ela para o resto da vida, mas ele teve a sua vida transformada. Através de uma atitude, Deus transformou a vida de Obed-edom. E eu quero dizer para você nessa noite, que através da sua atitude, por uma única atitude, de você servir a Deus, um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus que transforma, um Deus que multiplica, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que protege, um Deus que te dá graça, um Deus que te enche de espírito, um Deus que faz você escrever uma nova história. Por causa de uma atitude que ele tomou, 6 coisas aconteceram na vida dele. A primeira coisa que aconteceu na vida dele, eu quero que você acompanhe comigo, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 15, no versículo 17, e no versículo 18. Quem encontrou, diga amém. A minha Bíblia diz assim: e com eles e seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Emiquineias. E os porteiros? O que está escrito na sua Bíblia aí? Você pode dizer um pouco mais alto? Você pode dizer um pouco mais alto? Obed-edom. Ele era servo rejeitado. Ele era um Zé Ninguém. Mas a partir de agora, ele já é porteiro. Porteiro da casa da casa de Davi, onde estava a arca de Deus. Ele disse assim: eu não vou ficar aqui. Eu vou acompanhar. Você pode até levar a arca, Davi, mas eu vou acompanhar, porque eu não quero sair da presença de Deus. Uma atitude que Obed-edom teve
que transformou a sua vida. E agora ele já é porteiro da casa de Deus. O segundo ato que aconteceu na vida de Obed-edom está um pouco mais para baixo, no versículo 19 e 21. Assim os cantores, Emã, Asaf e Etã, se faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia, com alaúdes em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Miqunéias. O que está escrito na sua Bíblia? Obed-edom, Jeiel e Asaías com harpas em voz de baixo para conduzir o canto. Ele já passou de porteiro para começar a louvar a Deus. Sabe o que eu quero dizer para você, amado? Que Deus, ele vai te colocando por escalas. Da forma que você procura a presença de Deus, Deus, ele vai te exaltando. Muitas vezes nós paramos no meio do caminho porque nós achamos que Deus não está olhando para nós. Mas Deus está dizendo para você nessa noite que Ele tem cuidado de você. Ele tem olhado para você. Mas Ele está pedindo para você não sair da presença dEle. Porque dias melhores virão para você. Dias melhores virão. A terceira coisa que aconteceu na vida de Obed-edom está no versículo 24. Sebaías, Josafá, Natanael, Amizai, Zacarias, Benaia, Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Ele já não era mais porteiro da casa de Deus. Ele já não era mais apenas, ficava ali do lado, cantando de longe. Ele já estava do lado da arca. Do lado da arca. A cada momento ele foi crescendo. A cada momento ele foi buscando. A cada momento que vinha, você acha que ele não passou provas por causa disso aí? Porque às vezes a gente olha assim, nossa, mas aqui é sequência. Mas cada versículo ele tem uma história. Cada versículo ele tem um tempo. A cada momento, a cada situação, as pessoas olhavam para Obed-edom. Esse aí é geteu. Esse aí era inimigo. Isso aqui não é do nosso povo. Isso aqui não. Isso aí, será que é confiável? Será que a gente pode confiar nele? Talvez você já ouviu isso. Pela sua conversão. Será que as pessoas acreditam na sua conversão? Né? Às vezes você olha assim e fala assim, meu Deus, será que ele se converteu mesmo? Mas eu quero dizer, se Deus, que é Deus, acreditou em você, amado, o que é um homem para poder não acreditar? Se Deus fala com você, quem é o homem para falar que não, Deus não falou com você? Basta você acreditar. Muitas pessoas olham para você, nós vivemos numa sociedade em que a crítica ela é muito maior do que a pessoa que elogia. Nós estamos acostumados a ficar com críticas. E é uma guerra tremenda. As pessoas olham para você e simplesmente só trazem palavras negativas. Só palavras negativas. E muitas vezes, nós como cristãos, muitas vezes nós como pessoas que nós conhecemos a palavra, nós vivemos da palavra, nós sabemos que nós temos o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que temos a graça de Deus, sabemos que somos salvos em Cristo, muitas vezes nós ficamos derrotados. E é isso que o diabo quer. Ele só quer que você fique com um sentimento de derrota. Porque quando você vem com um sentimento de derrota, você vem com os nãos na sua cabeça. Eu não posso isso, eu não consigo, eu não vou, não, comigo não é não. Você começa a fazer como Moisés fez. Senhor, manda outro, porque eu não vou não. Não, Senhor, mas eu tenho um defeito, eu sou pesado de boca. Não, Senhor, manda outro. E eu quero dizer para você que quando Deus escolhe alguém, acabou. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, dias melhores virão. Vira para ela e fala assim, eu sei que você passou muita situação difícil. Mas diga assim, dias melhores virão.
No capítulo 16, vem uma outra coisa que aconteceu com Obed-edom. No capítulo 16, no versículo 4 e 5, diz assim: designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom. Ele já estava ali, ó, com Asaf. Já estava ali, ó. Já era amigão de Asaf. E Deus exaltando ele, porque ele buscou, sobremaneira, uma atitude de não sair da presença de Deus. E eu abro um parênteses, amado, para dizer para você que, assim como Obed-edom, Deus fez na vida de Obed-edom, Ele quer fazer na sua vida. Diga assim, como? Olha para a pessoa, como? Como? Como que eu vou fazer isso aí? Abra a sua casa para ter uma célula. Abra a sua casa para ter uma célula. Quando você abre a sua casa para ter uma célula, você está permitindo que a presença de Deus entre na sua casa. Sabe por quê? Porque pessoas que vão chegar lá destruídas pela presença de Deus na sua casa serão restauradas. Mas Deus precisa de Obed-edoms. Deus não pode fazer nada se não tiver Obed-edom. Deus não pode mudar a vida de ninguém se não tiver um Obed-edom. Assim como Deus mudou a vida de Obed-edom, Deus quer mudar a sua vida. E muitas vezes, sabe o que o diabo faz? Ele faz com que você feche a sua casa, vive no seu mundinho, para que a presença de Deus não venha sobre a sua vida, não venha sobre a sua descendência, não venha sobre as pessoas que vão estar ali louvando, exaltando e adorando a Deus. Quando você abre a sua casa que tocava música sertaneja do Zezé de Camargo, misericórdia se algum irmão gosta do Zezé de Camargo, né? A sua casa que só tocava Nirvana, a sua casa que só tocava roupa nova, a sua casa que só tocava outro tipo de música, né? Roberto Carlos, Jesus amado, Deus vai começar, sabe fazer com você, amado? Vai começar a tocar diante do trono. Olha só que bênção, amado. Sabe o que Deus vai fazer com você? Você vai convidar o Thales para ir na sua casa. Sabe, a Aline Barros vai cantar na sua casa. Olha que bênção. Sabe o que vai fazer? A Heloísa Rosa vai cantar na sua casa. Olha que bênção. Você vai começar a chamar um monte de cantor evangélico para cantar na sua casa. E sabe o que mais? Você vai começar, um monte de profeta está por aí. Você vai chamar um monte de pregador para poder pregar na sua casa. De graça. Isso que é o melhor. De graça dá e de graça receber. E eu quero dizer para você que o diabo ele tem tampado, né? Tem colocado uma venda nos olhos das pessoas para que elas não abram as células, não sejam anfitriões. Obed-edom ele foi um anfitrião que em 3 meses Deus mudou a vida dele. Eu contei o testemunho de manhã, né? Que foi muito me emocionei demais. E eu vou contar um anterior a esse. Eu morava em Campinas, morava sozinho em Campinas, e Deus colocou no meu coração para que eu abrisse uma célula. Né? Eu era de uma outra denominação, e eu senti no coração, eu falei, eu vou abrir uma célula em casa. E a princípio só foi eu e o Marciano. Quem conhece o Marciano aí? Eu e o Marciano. Nós dois. Segunda-feira. Ele saía daqui de Paulinha e ia lá para casa. E a gente estudava a Bíblia junto. Estudava, orava, eu e ele. Aí,
Deus começou a multiplicar. De 2 passou a ser 4. Aí de 4 passou a ser 6. Lá em casa. E aí ficou um pouco difícil dele se movimentar para casa. Aí eu peguei e falei assim, bom, vamos tentar mais uma vez aqui. Aí conheci um pastor amigo meu. E ele foi para lá e falou, coisa linda, rapaz, isso aqui, esse projeto. Eu falei, não, é de Deus, vamos estudar a Bíblia. E a gente passava horas estudando a Bíblia. Aí ele pegou e falou assim, rapaz, eu tenho uma proposta para você. O quê? O apartamento vai ficar pequeno. Por quê? Porque eu tenho mais ou menos uns 20 irmãos que precisam desse estudo. Você não quer fazer lá na minha igreja? A gente vai lá na minha casa. Fomos lá para a casa dele. De 20 irmãos, de 6 irmãos já foi para 20. E aí a gente estudava, a gente ia para o monte, voltava, né, saía 6 horas da casa dele. E a gente ficava ali. A gente teve que mudar da casa dele, porque aumentou demais. Aí a gente foi para a casa de uma outra irmã que tinha um salão. Aí a gente foi para esse salão, que já tinha mais de 40 pessoas. E aí a gente estudando a palavra de Deus. Estudando. Aí foi na época que eu conheci a Sula e vim para cá. E o projeto continuou lá. Então, amados, Deus, ele prosperou sobremaneira. Deus, ele é sedento de pessoas. Mas ele precisa de uma atitude sua. Ele precisa que você se movimente. Um outro passo que eu quero que você acompanhe, no versículo 37 e 38 do capítulo 16 de 1 Crônicas. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Também deixou a Obed-edom com seus irmãos, em número de 68. A Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa, para serem porteiros. Obed-edom começou sozinho com a família dele. Mas aí ele já tinha 68 pessoas que, pela atitude de Obed-edom, estavam junto com eles. 68 pessoas. E o último passo que eu quero dizer para você, aí você vai ter que andar um pouco na Bíblia, está lá em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 24. Amém? Diz assim: tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se achavam na casa de Deus, com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. A história fala aqui que Obed-edom passou a ser tesoureiro da casa de Deus. Começou a cuidar de ouro e prata. E como eu disse de manhã, sabe, se a gente for colocar em valores hoje, seriam 3 bilhões de dólares. Hoje. 3 bilhões de dólares. Mas ele era um Zé Ninguém. E por ele escolher a presença de Deus, ele cresceu sobremaneira. Deus o exaltou sobremaneira. Por causa de uma atitude, de não sair da presença de Deus. Eu vou tentar contar o testemunho, né? De manhã. Todos sabem que eu passei um tempo no Romão Gomes. Algumas pessoas sabem aqui que eu passei um tempo no Romão Gomes. Foram 5 meses e 14 dias naquele lugar. Nesses 5 meses e 14 dias, a Sula, ela abriu uma célula, que era uma célula das mulheres. Nesse período que nós passamos lá, que ela teve a célula em casa, nós não gastamos com nada. 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 Absolutamente nada. Deus, ele supriu todas as nossas necessidades. Todas. O meu salário foi cortado. Eu recebia, pelo auxílio reclusão, cerca de R$300. R$300. E Deus,
ele operou de tal forma que a Sula me visitava todos os domingos lá em São Paulo. Todos os domingos. Comida não faltava em casa. Porque Deus, ele tocava em alguns irmãos e nós ganhávamos cesta básica. Todas as nossas contas, elas foram pagas. Todas. O nosso advogado ficou R$120 mil. Eu não gastei com nada. Com absolutamente nada. E aí eu quero dizer para você assim que não foi fácil o tempo que eu fiquei lá. Pessoas foram me visitar aqui, pastor Israel, a pastora Sueli, a pastora Adriano, a pastora Karen, conhecer um pouco do que é lá. A minha sogra foi também, né, algumas vezes, e puderam sentir um pouco lá, como que era a situação. Né? O Flavênio, a Ivone foi também. O pastor Ramar foi, não conseguiu entrar. No primeiro dia que eu estava lá, ele foi lá, deixou uma carta. Mas assim, as pessoas lá eram edificadas pelas cartas que vocês escreviam para mim lá. As pessoas que estavam lá, que queriam conhecer um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, que pode mudar a circunstância, que pode tirar ele daquele momento terrível, eles se emocionavam com a carta que vocês escreviam lá. As pessoas não conheciam vocês, mas elas já amavam vocês pela atitude de vocês. As pessoas que estavam lá não tinham conhecimento tão aprofundado da Bíblia. Mas muitas pessoas se converteram porque Deus me colocou lá, pela misericórdia, para cuidar de pessoas lá dentro. Eu falei de manhã que o culto lá tinha 14 pessoas. A partir do momento que Deus permitiu que eu tivesse ali na frente do trabalho, nós, internos, nós éramos em 75. 67 pessoas foram para o culto. 67 pessoas. Pessoas que, assim, chegavam na segunda-feira, a pessoa ia na quarta-feira, aceitava Jesus, na sexta-feira ia embora. Teve um fato muito conhecido de um rapaz que ele era da Batista. Ele chegou na segunda-feira, na quarta-feira ele cantou no louvor, que eu deixei ele cantar. Na quinta-feira, eu deixei a minha pasta de música que... Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? O Bruno mandou uma pasta para mim, de música. E eu falei, vai tocando essas músicas aí. Na sexta-feira de manhã, eu fui fazer o devocional. E eu falei assim, deixa ele tocar que ele vai embora hoje. 3 da tarde, saiu o alvará dele. E ele veio correndo me abraçar. Rapaz, você é profeta de Deus. Eu falei, eu não sou nada. Às vezes Deus mandava eu ler algum versículo da Bíblia. E eu falei assim, será que Deus quer que eu faça música aqui? Será que Deus quer que eu pregue aqui? Aí chegava lá, o irmão falou assim, ó, Deus é de Deus. Eu falei, é de Deus o quê? Não, eu estava orando e eu pedi a Deus, se você estivesse na quadra, você tinha uma palavra para mim. Eu falei, não, peraí. Aí ia lá, pegava a Bíblia, falava assim, olha, seguinte, eu estava lendo essa passagem. E aí a pessoa já começava a chorar, se quebrantar e falar assim, olha, eu estou passando por essa situação. Eu estava privado de liberdade, mas eu não estava privado de Deus. Eu estava privado de liberdade. Eu estava privado da minha família, né? Mas eu não estava privado da presença. E muitas vezes nós temos hoje, né, a liberdade de você ir para onde você quer. Você tem a liberdade de fazer o que você quer, de pegar o seu carro, visitar quem você quer. E Deus só quer que você abra a sua casa. Só isso. Só isso. Deus hoje fala para você assim, dias melhores virão, mas depende da sua atitude. Apocalipse 3:20 fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele.
Foram dias terríveis. Terríveis no sentido de ficar longe, né? Às vezes, gravavam um CD da igreja aqui para mim, e eu ouvia lá à noite no domingo, né? Vou prometer que eu não vou chorar. E eu ouvia os louvores. E eu sentia saudade de vocês. Mas eu estava privado de liberdade. E eu queria estar com vocês aqui. E eu não podia. E às vezes você tem a liberdade de você vir, né? Contemplar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E às vezes você não vem. A gente está numa situação que a gente tem que pedir pelo amor de Deus para você ir para uma casa, para ir para uma célula, para você sentir alguma coisa. É muito difícil isso. Eu não quero colocar uma mordaça em você, mas eu quero que você entenda que assim, tem muita gente que queria estar no lugar que você está e não pode. Quantas e quantas vezes eu pegava a carta de vocês e eu chorava lá, porque eu queria estar aqui com vocês. Quantas e quantas vezes eu pegava, ouvia os louvores aqui, ó, cantando. Tem louvor que vocês cantam e até hoje eu fico emocionado. Porque eu lembrava de lá, que eu cantava o louvor lá. Todos os louvores que vocês cantaram aqui, a gente cantava lá. Todos os louvores que foi cantado hoje aqui, a gente cantava lá. E eu lembrava de cada um de vocês. Mas Deus supriu todas as minhas necessidades, porque a Sula teve uma atitude de abrir a nossa casa. De abrir a nossa casa. Vira para a pessoa e diga assim: dias melhores virão. Fica tranquilo. Dias melhores virão. Você pode ficar de pé? Tem muita coisa que eu preciso contar ainda, né? Do que Deus fez comigo lá naquele lugar. Mas é muito tempo. Né? Muita coisa. Lembra que eu falei que Obed-edom, ele vivia ele e a esposa dele somente, né? Mas ele não tinha filhos. Ele não tinha esse prazer, né, de ter uma família. Mas a atitude dele fez com que ele tivesse uma família linda. E ele teve 6 filhos. A história fala que ele teve 6 filhos. E cada filho, ele foi gerado numa fase. E o primeiro filho dele chamava-se Semaías, que é ouvido por Jeová. O segundo, Josabade, Jeová quem me deu. O terceiro, Joá, Jeová é meu irmão. O quarto, Natanael, meu amigo é Deus. O quinto, Amiel, existe recompensa. O sexto, Issacar, portador do salário. Para cada fase que Obed-edom passou na casa de Deus, foi gerado um filho. E cada filho colocou o nome de uma história, para deixar marcado, para que eu e você pudesse aprender com Obed-edom o quanto é bom estar na presença de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que, se essa mensagem ela falou com alguma fase da sua vida, ou que você realmente quer se consertar diante de Deus, ou que pessoas até falaram para você parar, eu queria que você viesse à frente. Eu queria que você saísse do seu lugar, e que você viesse, porque Deus tem dias melhores para você.
Talvez você está na fase de Semaías, de ser ouvido por Jeová. Talvez você está na fase de ser amigo de Deus, de Natanael. Talvez você está na fase de Amiel, que ainda existe recompensa para você. Ou você está na fase de Joá. Jeová é meu irmão. Feche seus olhos. Ore a Deus. Nessa noite, Pai, pela Tua palavra, e que veio aqui, meu Deus, precisando, ó Pai, de restauração em seu coração, meu Deus, porque talvez as coisas estejam cada vez mais difíceis, mas como foi ministrado, meu Pai, que dias melhores virão, sempre quando nós confiamos em Ti, sempre quando nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Pai, nós cremos que venha a restauração, que venha a cura. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite o Teu povo de uma maneira especial. Em nome de Jesus, que eles sejam renovados, fortalecidos, que eles possam, meu Deus, recomeçar novamente, meu Deus. Se porventura eles pararam no meio do caminho, por causa do desânimo, por causa das lutas que muitas vezes deixam a pessoa abatida, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa renová-las, possa restaurá-las, Pai. Essa é a minha oração, eu creio, meu Deus. Eu peço a cada família aqui representada, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos que, como diz a Tua palavra, o Senhor aqui fortalece aquele que está cansado. O Senhor dá força àquele que não tem nenhum vigor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, renova o coração dessa pessoa, meu Pai. Restaura, Deus, a vida dela, meu Deus. E que ela possa, meu Pai, caminhar na confiança de que as coisas vão mudar, de que dias melhores vão vir. Basta confiar em Ti, basta esperar em Ti, como diz a Tua palavra, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, voarão com asas como águias. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu povo possa se fortalecer e superar cada crise, cada luta, em nome de Jesus, se sujeitando a Ti, se sujeitando ao senhorio de Jesus Cristo,
porque é quando nós reconhecemos que nós não somos nada e que o Senhor Jesus, Ele deve ser Senhor da nossa vida e não somente o Salvador da nossa vida, nós passamos a experimentar, meu Pai, o novo do Senhor na nossa vida. Por isso, Deus, que cada pessoa que está aqui seja abençoada pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que eles possam sair de maneira diferente do que elas entraram aqui, que elas possam sair daqui, ó Deus, com o coração cheio de fé, que elas possam sair daqui, meu Pai, determinadas a confiar em Ti, determinadas a voltar-se para a Tua palavra, ó Deus, e para uma vida de comunhão com o Senhor, meu Pai, porque o maior investimento que o homem pode fazer é se entregar a Ti, é se render a Ti, é confiar em Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Que essa seja uma realidade na vida dos Teus filhos que estão aqui, meu Deus, que ouviram essa palavra, que o Teu Espírito Santo possa aplicá-las no coração de cada uma delas, Pai, para a glória e honra do Teu nome, que eu oro, Deus, que a Tua bênção esteja sobre cada pessoa, em nome de Jesus, amém. Neste momento, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o Teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Essa igreja, Deus do impossível prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluia, aleluia, aleluia. Amado, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que só o Senhor será o dono da minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve meu nome no livro da vida e me faz viver dias melhores a cada dia, na minha família, na minha casa, no meu trabalho e por onde eu andar. Abençoa a minha vida e eu entrego a minha vida ao Senhor no teu altar nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus nessa noite? Quantas pessoas fizeram essa oração pela primeira vez? Quantas pessoas fizeram essa oração pela primeira vez? Levante sua mão. Amém. Amém. As pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez, vem aqui à frente. Eu
queria que a igreja aplaudisse a Deus nessa noite. Aleluia, Deus. Aleluia. Qual é o seu nome, querido? Eduardo. Pastor Molina, faz favor. Estenda as vossas mãos. Bendito Pai, Tu és soberano, Senhor. Tu és o Deus que todas as coisas pode. Tu és aquele que nos fortalece. Tu és aquele que sara. Tu és aquele que nos restaura. Tu és aquele que derrama a Tua paz. Por isso, bendito Deus, os céus se abrem agora. A glória derramada nesse instante. A Tua igreja agora te glorifica. A Tua igreja agora te exalta. Porque é mais uma vida, bendito Deus, que se rende a Ti, ó Pai, que se entrega por completo, para que o Senhor venha agora, bendito Deus, transformar, tirar esse coração de pedra, colocar um coração de carne, ó Pai, derramando sobre ele a unção de glória, a unção de paz, a unção de amor, a unção de perdão, a unção de prosperidade, ó Pai. E tudo, bendito Deus, a partir de hoje serão dias renovados, serão dias melhores, ó Pai, serão dias fartos, serão dias totalmente abastecidos, ó Pai. Por isso, bendito Deus, a Tua igreja te glorifica pela vida deste jovem, ó Pai, que está agora diante de Ti, lavado, remido, regenerado, com o seu nome escrito no livro da vida, e toda corça de demônio não poderão mais sobrepor sobre ele, porque nós rejeitamos agora pelo poder que há no nome e no sangue de Cristo Jesus. Abençoa, bendito Deus, pois a Tua igreja agora abençoe e o recebe com toda sorte de bênção espirituais, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. É para Ele, o único digno de louvor e glória, poder e a plenitude do Espírito.